Olá! Estamos no canal Chave e Fechadura, do professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira imersão na produção de medicamentos aqui no Brasil. Vamos começar lá atrás, na história, passar por alguns conceitos que são essenciais, entender como funciona o mercado, o papel do farmacêutico nisso tudo, os desafios que a gente tem pela frente e, claro, olhar para o futuro do setor. Então vamos lá, direto ao que interessa. Para a gente entender como a indústria farmacêutica funciona hoje, com todos os seus desafios e oportunidades, é fundamental dar uma olhadinha no passado. Vamos ver como as decisões de antigamente construíram o cenário que a gente vive agora. A nossa indústria nasceu no finzinho do século XIX, sabia? Foi uma iniciativa do Estado para combater as crises de saúde pública, produzindo soros e vacinas. Aí o cenário muda completamente lá nos anos 50, com a chegada das gigantes multinacionais. Elas trouxeram capital, sim, mas também uma dependência enorme de tecnologia de fora. Um momento super importante veio em 71, quando o Brasil suspendeu o reconhecimento de patentes. Isso abriu uma porta para as empresas nacionais criarem os similares. E aí, o grande divisor de águas, a Lei dos Genéricos, em 1999. Essa lei não só democratizou o acesso a medicamentos, mas deu um gás, uma vida nova para a nossa indústria nacional, fortalecendo o setor de um jeito que a gente nunca tinha visto. Ok, agora que a gente já pegou o contexto histórico, vamos alinhar o nosso vocabulário. A indústria farmacêutica tem uma linguagem própria e dominar esses conceitos é a base para entender como tudo funciona de verdade. No coração de todo e qualquer medicamento, a gente tem o insumo farmacêutico ativo, o famoso IFA. Pensa nele como se fosse o motor de um carro, sabe? Todo o resto, a cápsula, o xarope, a cor, é o chassi. Mas é o IFA que faz o trabalho terapêutico. Sem ele, simplesmente não existe efeito. E o genérico? Onde ele entra? Bom, ele aparece quando a patente do medicamento original, o de referência, acaba. É como se uma receita de bolo super secreta se tornasse pública. O genérico segue essa receita à risca. Mesmo princípio ativo, mesma dose, mesma forma. A grande diferença? O preço, claro, o que o torna uma peça-chave para o acesso à saúde no país. Mas como a gente pode ter certeza que a cópia é tão boa quanto o original? A resposta é pura ciência, o teste de bioequivalência. Esse teste é super rigoroso. Ele não olha só para a fórmula, mas para como o corpo absorve o medicamento. Se o genérico e o de referência se comportam da mesma maneira no nosso organismo, a Anvisa garante, eles são intercambiáveis, têm a mesma segurança e a mesma eficácia. Certo. Com os conceitos básicos na ponta da língua, vamos ampliar a nossa visão. Como é que um medicamento viaja desde a ideia no laboratório até chegar na mão de quem precisa? Vamos mapear essa jornada. A cadeia de suprimentos farmacêutica é uma engrenagem bem complexa, com 5 elos principais. Tudo começa lá na base com os fornecedores das matérias-primas, os IFAs. Depois, os fabricantes transformam esses insumos nos medicamentos que a gente conhece. Daí para frente é logística pura. Os distribuidores fazem a ponte até o varejo, farmácias e drogarias, que finalmente entregam o produto para o paciente. Cada um desses elos é vital para tudo funcionar direitinho. E se tem um elo que merece um destaque especial, é o da distribuição. Pensa só, 87% de todos os medicamentos no Brasil passam por eles. Os distribuidores são tipo assim, o coração da logística farmacêutica, garantindo que os produtos cheguem de norte a sul do país. Sem eles, essa conexão entre a fábrica e a farmácia simplesmente não aconteceria nessa escala toda. Agora vamos falar de um ponto bem sensível, o nosso calcanhar de Aquiles. Esse número, 90%, representa uma das maiores vulnerabilidades estratégicas do Brasil. Quase todos os princípios ativos, a alma dos nossos medicamentos, vem de fora. Sabe o que isso significa? Que a nossa saúde pública fica totalmente à mercê da flutuação do dólar, de conflitos internacionais, de crises de logística pelo mundo. É um risco enorme que o país precisa resolver para ontem. Com toda essa complexidade na cadeia produtiva e esses desafios estratégicos, onde que o farmacêutico entra? O nosso papel vai muito, mas muito além do balcão da farmácia. Na indústria, a gente é peça-chave para fazer essa engrenagem toda girar. E olha, as oportunidades são muitas.
Um farmacêutico pode estar lá no comecinho de tudo, em pesquisa e desenvolvimento, criando moléculas novas. Ou pode ser o guardião da qualidade, garantindo que cada comprimido saia perfeito. Pode estar no chão de fábrica, otimizando a produção, ou na logística, cuidando para que um medicamento super sensível chegue intacto ao destino. E ainda tem áreas super importantes, como assuntos regulatórios, que é a ponte com a Anvisa, ou a farmacovigilância, que garante a segurança do paciente depois que o produto já está no mercado. E esse ponto é muito importante para quem está na graduação agora. O mercado está super aquecido. A procura por farmacêuticos na indústria é tão grande que, como o próprio Reginaldo Arcuri, presidente da Farma Brasil, falou, já existe uma dificuldade objetiva em encontrar profissionais. Traduzindo, tem mais vaga do que gente qualificada. É uma oportunidade de carreira gigante. E por falar em futuro, a indústria está passando por uma verdadeira revolução. A biotecnologia não é mais uma promessa distante, é a realidade. E ela traz com ela desafios assim enormes. Para a gente entender essa revolução, é só comparar. A indústria tradicional trabalha com síntese química, criando moléculas que são relativamente pequenas e fáceis de replicar. É como um mecânico montando um motor. Já a biotecnologia é outra história. Ela usa células vivas como se fossem mini fábricas para produzir proteínas e anticorpos que são gigantes e super complexos. O resultado? Um custo de produção que, nas palavras de um especialista, é estupidamente mais caro. E é aqui que a gente chega num dos maiores dilemas da saúde pública hoje. O Brasil tem o SUS, um sistema baseado no acesso universal. Mas como é que a gente equilibra esse princípio com tratamentos que podem custar centenas de milhares de reais por paciente? Como garantir inovação para alguns sem quebrar o sistema que serve a todos? É uma pergunta que não tem resposta fácil de jeito nenhum. Uma parte da solução para esse dilema está nos biosimilares. Eles são para os medicamentos biológicos o que os genéricos são para os químicos. Quando a patente de um biológico caríssimo expira, os biosimilares podem entrar no mercado. Eles não são cópias idênticas, porque a produção é complexa demais para isso, mas são comprovadamente seguros e eficazes. Eles são a nossa principal esperança para reduzir custos e, com isso, ampliar o acesso a essas terapias de ponta. Chegando na nossa reta final, vamos dar uma olhada no cenário atual. Quem são os grandes jogadores desse mercado e para onde a indústria brasileira está indo? Esse gráfico aqui mostra uma virada de jogo impressionante. Olha só como em só uma década a participação das empresas brasileiras no mercado praticamente dobrou. E o que causou isso? Basicamente a lei dos genéricos. Ela permitiu que empresas como a IMS e a Eurofarma crescessem de uma forma absurda, ganhando dinheiro e força para competir de frente com as multinacionais. Foi um movimento que redefiniu o jogo. O nosso ecossistema farmacêutico é bem variado. De um lado, a gente tem as gigantes nacionais, como EMS e Eurofarma, que são as mestres do mercado de genéricos. Do outro, as multinacionais, tipo Sanofi e Pfizer, que trazem a inovação global para cá. E, com um papel que ninguém mais pode fazer, temos as instituições públicas como Fiocruz e Butantan, nossa linha de frente na saúde pública e na produção de vacinas. Cada um tem o seu espaço e a sua importância estratégica. E o futuro, hein? As projeções são astronômicas. A expectativa é que o mercado brasileiro chegue a 42 bilhões de dólares até 2026. Esse número não é só sobre negócio, é sobre a importância crescente do Brasil no cenário farmacêutico mundial e o peso que esse setor tem para a economia do país. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O Brasil tem um mercado gigante, um sistema de saúde universal e uma indústria nacional crescendo forte. O grande desafio para o futuro é como vamos juntar todas essas peças, garantir o acesso para a população, incentivar a inovação e fortalecer a nossa indústria, para que a gente se torne não só autossuficiente, mas um verdadeiro polo farmacêutico na América Latina. É isso, pessoal. A gente agradece por terem assistido esse vídeo. Esperamos que o conteúdo tenha sido muito útil. Não se esqueçam de se inscrever no canal Chave Fechadura e de compartilhar com os colegas e nas redes sociais. Até a próxima!